Vamos lá então, saiu uma nova pesquisa Datafolha com intenções de voto para a prefeitura da cidade de São Paulo. Veja que Nunes aparece à frente com 27%. Ele está tecnicamente empatado com o Guilherme Boulos, do PSOL, que tem 25%, os dois à frente, e o Marçal colado, ou seja, ali muito próximo dos dois, em terceiro. Depois de mais de uma semana daqueles ataques, agressões físicas também, na campanha pela Prefeitura de São Paulo, a nova pesquisa Datafolha mostra um cenário de estabilidade. Ricardo Nunes, do MDB, com 27%. Guilherme Boulos, do PSOL, com 25%. Os dois lideram a corrida. Pablo Marçal, do PRTB, se manteve no terceiro lugar, com 21%, agora colado em Boulos. O Boulos pontua no limite máximo da margem de erro em relação a Marçal, quando um empate é considerado improvável. Os dois estão empatados no limite da margem de erro, é muito improvável, quer dizer, os dois estão próximos, tecnicamente empatados, mas o Boulos tem uma certa vantagem, segundo o Datafolha. Vale lembrar que a margem de erro para essa pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Para você pegar a diferença, na semana passada o Nunes tinha 27%, agora mantém os 27%, estabilidade para o Nunes. Boulos oscilou para baixo, ele tinha 26%, agora 25%, né? Praticamente estável se a gente analisar a margem de erro. O Marçal que mudou, ele tinha 19% e oscilou para cima, quase um crescimento, foi de 19% para 21%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Aliás, o antigo era de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos citar os outros também, os outros colocados que vêm na sequência. No segundo pelotão da pesquisa dessa semana, o jogo está estável também para Tabata Amaral, do PSB, que marcou 9%. A Tabata aparece com 9% das intenções de voto. 6% para José Luiz da Atena, do PSDB. A Tabata do PSB tem 9%. Na rodada anterior, eles tinham 8% e 6%, respectivamente. A Marina Helena tem 2%, eram 3% na rodada anterior. Brancos e nulos, 6%, não responderam 3% exatamente, como no último levantamento. Datafolha ouviu 1.610 eleitores de São Paulo entre terça-feira e hoje, quinta. A pesquisa encomendada pela Folha está registrada na Justiça Eleitoral. Vamos trazer aqui um trio para analisar os números. Comigo, José Roberto de Toledo, Thales Faria, Ricardo Couto. Boa tarde aos três. E aí, Toledo, bem-vindo. Me conte, o que você vê nesses números, por trás desses números? Uma estabilidade, o Marçal oscilando um pouco mais para cima e colado ali praticamente nesses dois líderes. Boa tarde de novo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Thales. Pouquíssima mudança, na verdade, nenhuma mudança digna de nota se a gente levar em conta a estatística. Essas oscilações mesmo a oscilação de 2 pontos, ela está absolutamente dentro da margem. Você tem que pensar que na pesquisa anterior tinha uma margem de 3, né? Essa tem de 2, então a soma das margens de erro é que caracterizaria alguma coisa, qualquer coisa fora da margem, um movimento realmente de crescimento, coisa que não aconteceu. Mas na eleição, não é só a estatística que vale, a psicologia também vale. Obviamente, para a campanha do Marçal, o fato de ter oscilado para cima, mesmo que não signifique nada estatisticamente, repito, para ele vai ser uma injeção de ânimo, vai ser um argumento enganoso para dizer, olha, estou no jogo, tenho grande chance de ir para o segundo turno, vote em mim, não vote, não sei, no Ricardo Nunes, enfim. Então, a pesquisa sempre influencia o resultado da eleição. Se não fosse assim, não existiria campanha de voto útil. Do mesmo jeito, o fato de você ter ainda muita gente dizendo que, na pesquisa espontânea, né, 28% dos eleitores não souberam dizer espontaneamente em quem vão votar, isso também mostra que vai ter muita emoção daqui até o dia de votar. Eu prevejo, tem mais 2 pesquisas do Datafolha previstas, uma para o meio da semana, quarta ou quinta-feira, e outra no sábado, na véspera. Eu prevejo que vai haver mudança daqui até lá e provavelmente entre o sábado e o domingo, dia da votação, porque tem sido assim em todas as eleições no mundo inteiro, não só no Brasil, né? O eleitor está decidindo cada vez mais tarde em quem vai votar e esses 28% aí é uma massa muito grande que pode definir a eleição. Porque
a gente tem sempre que lembrar que na pesquisa espontânea, desculpa, na pesquisa estimulada, se o cara não respondeu em quem, o cara ou a cara, não respondeu espontaneamente em quem vai votar, porque ele não tinha pensado no assunto. Ele só foi escolher depois que o pesquisador mostrou a cartela com o nome dos candidatos. Então, esse cara ou essa cara que não respondeu espontaneamente também pode ser alguém que mude o voto e vai levar em conta a posição dos outros candidatos. Se o cara não quer de jeito nenhum que o Boulos seja prefeito, ele vai escolher aquele candidato que tem mais chance de derrotar o Boulos no segundo turno. Se é ao contrário, ele não quer de jeito nenhum que o Ricardo Nunes ou que o Marçal passe para o segundo turno, ele vai votar no outro candidato. Então, vai ter mudança, certamente vai ter mudança entre hoje e a eleição. Fato é que a gente chega no último round, como a Thaís Bilenque definiu hoje na gravação, não é mais reta final, é round, né? Porque é cenas de pugilato. No último round da luta, a gente vê os dois favoritos, continuam favoritos, o Marçal atrás, que está no limite do empate técnico, né? E o limite tende a 0. Então, ele poderia ter no máximo 23 e o Boulos poderia ter no mínimo 23. Esse empate, a chance dessa coisa acontecer tende a 0. Então, assim, os dois continuam favoritos. Agora, dá para dizer que o Marçal está completamente fora do segundo turno? Não dá. Exato, não dá pra dizer que ninguém tá fora desse segundo turno, né, Toledo? Dos três ali. Não, dá pra dizer que o Datena tá fora do segundo turno. Dos três primeiros. Vai saber também, né? Desculpa, eu não pude perder a piada. Não, eu deixei quicando essa pra você. Ó, vamos ver a pesquisa espontânea citada aí pelo Toledo, antes de ouvir Tales e Couto. Veja aqui, a espontânea mostra que indecisos são 28%. Espontaneamente, quando nenhum nome é apresentado, falam o nome do Boulos 21%, do Nunes 16%, Marçal 16%, outros candidatos somados 7%, a Tabata aparece com 5%. Bom, e aí, Thales Faria, o que você vê também nesses números? Boa tarde. Olha, lá para lá em agosto, o Marçal embolou com os outros dois. As pesquisas estavam dando os três empatados, né? Em meados de setembro, ele começou a se descolar e depois se descolou. No final, agora, tá batendo. Teve uma pesquisa há pouco tempo que ele bateu no teto e a outra ele bateu no teto e quicou para baixo. Eu cheguei a achar que, olha, acabou. Mas agora eu me confesso que estou com medo. Estou com medo porque ele foi o único que conseguiu aí dar uma alterada para cima na margem de erro. Na margem de erro, mas de qualquer maneira é uma alterada para cima e que vai impulsionar a campanha dele. Acho muito esquisito você ter dois candidatos conservadores, por mais que se fale que o Nunes é de centro, é um conservador, dois conservadores no segundo turno. Acho muito esquisito isso. Sempre achei pouco provável. Achei sempre que ia ser um e outro. Mas agora a situação é de colocar medo. Marçal realmente está no jogo, mostrou que está no jogo. Fico pensando se só um fato novo poderia modificar o quadro, na minha opinião. O que pode ter sido fato novo? Foi o soco na cara? De novo, só o que teve foi soco na cara de cadeirada. Essas coisas ajudaram o Marçal? Não é possível, eu não acredito que o eleitorado tenha se movido por isso. Não bate com a minha avaliação de eleitorado, de eleitor paulista, de ser humano, sobre essas candidaturas. Quer dizer que na base da porrada você ganha voto? Não sei. Realmente essa pesquisa me deixou balançado. E você, meu amigo Couto, boa tarde. Me parece que a violência é parte cotidiana, né, da nossa sociedade como um todo.
muita gente se vê representada, gosta, né? Tanto quando o Datena deu a cadeirada no Marçal, é isso aí, tinha que dar cadeirada mesmo, e agora quando o funcionário ou o sócio do Marçal deu um soco no Duda Lima, muita gente acha que estava certo, foi provocado, e é isso. Infelizmente, uma parcela grande da sociedade brasileira pensa assim, mas não sei se, na sua análise, isso impacta nas intenções de voto. Couto, boa tarde. Boa tarde, Diego, Thales, Toledo. Olha, eu ouso discordar um pouco dos colegas. Eu acho que não vai mudar mais quem está na frente. Acho que vai ficar assim até o fim. Claro que eu posso errar, mas é mais torcida do que certeza. Porque é o que o Diego falou. Infelizmente, esse Marçal ainda continua na disputa, sabe? É duro a gente acreditar que parte do eleitorado brasileiro aprova isso, que vem a ser o bolsonarismo raiz, né? A sua última expressão. O que falta ainda, perguntou o Thales, qual é o fato novo que pode acontecer? Só se no próximo debate o Marçal der um tiro no estúdio e acertar alguém, sabe? Porque ele já fez de tudo, tudo de absurdo, já falou de tudo. O que mais que pode fazer? Dar um tiro dentro do estúdio, né? Eu não quero dar ideia, mas Não fica dando ideia aí, não. não quero dar ideia, mas Vai ter detector de metal, cada um. o, o, vai, o, o, o número de indecisos, né, de que não sabem que vão votar na espontânea é muito alto ainda, 28%. Agora, o Boulos, ele mantém os 20% na espontânea, né? E os outros dois têm 16%. Eu acho que isso, teoricamente, garantiria a ida do Boulos e do Nunes para o segundo turno. Mas nós vamos ter fortes emoções daqui até o dia da eleição. Eu acho difícil que o Marçal possa passar desses 21%. Acho que esse é o teto dele. Mas nada é impossível a essa altura do campeonato. É verdade. Toledo, você vê outro fato novo na campanha que não seja a cadeirada e o soco na cara? Não, eu acho que não houve esse impacto. Eu acredito que está dentro. Essa oscilação é uma oscilação realmente estatística. Eu acho que ela não reflete nenhuma mudança da posição do eleitor. No máximo, o cara que eventualmente estava com vergonha de declarar voto no Marçal, perdeu a vergonha, falou: bom, já que virou bomba, porrada e bala, né? Já vou dizer que eu vou votar nele mesmo. Mas, assim, vamos olhar para trás, que sempre ajuda, né? O passado, às vezes, ajuda a esclarecer o presente. Eleição de 2020. Se a gente somar a intenção de voto do Celso Russomano com a do Mamãe Falei, com a da Joyce Hasselmann, dá 20%. 21%. Entendeu? Esse patamar de 21% para candidatos do antissistema, que não gostam da política, que votam em qualquer pessoa, para não usar nenhum adjetivo pior, nesse tipo de pessoa, ele é quase uma constante na eleição paulistana. Então o Marçal está nessa faixa, só que ele monopolizou, não sobrou para mais ninguém, né? Tinha 3 na eleição passada, nessa só tem ele. Então eu não acho que ele vai sair daí. A única hipótese dele sair, que ele poderia acontecer dele sair daí, chegar no segundo turno para enfrentar o Boulos, seria o eleitorado bolsonarista menos antipolítica, mas mais de direita, por outras razões, com convicções diferentes, achar que ele era mais viável para derrotar o Boulos no segundo turno. Mas isso não é verdade. A intenção de voto, a rejeição dele oscilou de 47 para 48. Se você considerar voto válido, só passa de 50. Ele é inelegível. Não tem como ele ganhar a eleição, né? A não ser que a pesquisa esteja errada, o que eu não acredito que seja o caso. Então, eu não vejo como, sinceramente, o Marçal pode... Ele vai certamente pintar e bordar daqui até a urna, mas eu não vejo o espaço para ele chegar no segundo turno. Concordo com o Ricardo Couto, desculpa a intimidade, Couto. Se a gente pegar os votos vermelhos, digamos assim, né, na esquerda, nas últimas eleições, o patamar mais baixo foi na eleição de 2016, no primeiro turno, que era aquela eleição logo depois
de 13, logo depois do impeachment da Dilma, a eleição da antipolítica, a maior derrota eleitoral da história do PT, ele teve quase 17% dos votos. Na eleição passada, o Boulos teve 20%. Agora está com 23%, 24%, 25%. Ele tem um crescimento, está voltando aos patamares anteriores. O auge foi a Marta, em 2004, quando ela não conseguiu se reeleger, por sinal, que ela chegou a ter 36% das intenções de voto no primeiro turno. Então, eu acho que, como também o Couto chamou a atenção, o voto no Boulos já está mais consolidado, já tem 20% dizendo espontaneamente o nome dele. O do Nunes ainda é um pouco mais titubeante, e o do Marçal está quase elas por elas. Mas, enfim, eu realmente continuo achando, como eu achava desde o começo da campanha, antes do Marçal aprontar tudo que aprontou, que é uma eleição entre a situação, que é o prefeito, e o principal candidato de oposição de esquerda, que é o Boulos. O resto foi distração que surgiu para a gente ter assunto no meio da campanha.